Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de arte. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cinema no Brasil, né? E que está na página... Deixa eu ver qual página que tá. 108, tá bom? 108 do livro de arte. Então assim, gente, o cinema no Brasil, a história, né, do cinema, ela começou no ano seguinte, depois que os irmãos Lumière fizeram a sua primeira exibição, né? Lembra que nós falamos isso na aula passada? Lá em 1896, ok, o belga Henri Paillet, ele exibiu 8 pequenos filmes com cerca de 1 minuto de duração, mostrando cenas do cotidiano, né? Todos eles importados da Europa. Então, quer dizer, era um público que pagava para ver e era um público que tinha dinheiro, porque era caro, né, uma novidade dessa, mas para assistir trechinhos assim, bem curtinhos, nada de mega produção, mesmo porque na época não tinha, né? Já no ano seguinte, né, a primeira sala de cinema aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Olha que legal. E essa sala tinha o nome de Salão de Novidades de Paris. E o dono dessa sala, ele era italiano, né? Era o Pasquale Segreto. Que legal. Aí foi dessa forma que o cinema, ele acabou se desenvolvendo no Brasil. E a partir desses acontecimentos, né, que vamos contar daqui, né, daqui por diante, se torna o cinema tão rico, tão cheio de coisas magníficas para vocês guardarem em relação à nossa cultura. Então é algo, gente, que vocês não vão esquecer mais. É muito legal. Pegando aqui na apostila, gente, deixa eu pegar aqui, na página 108, olha que legal que fala aqui, ó. Foi dessa forma que o cinema começou no Brasil. E a partir desses acontecimentos que vamos contar a história tão rica que o mundo tanto gosta, que tanto marcou e é importante e será sempre para a nossa cultura. Então, quer dizer, o cinema, gente, ele é um bebezinho ainda, né? Em vista de outras artes, ele tem um pouco mais de 120 anos. É curtinho, assim. Aí diz assim, ó. Tantos os primeiros filmes exibidos no Rio de Janeiro, em 1896 e 1897, quanto os outros que aqui chegaram nos anos seguintes, eram curtas filmagens de cenas do dia a dia. Então, gente, dentro do que eles colocavam no cinema, não era histórias com começo, meio e fim. Eram trechos pequenos de paisagens, um barco chegando do porto, pessoas caminhando, não tinha história, né? Não tinha grandes textos, mesmo porque o cinema era mudo, só depois de 1930 que ele começou a ter o som necessário. O irmão do Pasquale Segreto, que é o Afonso Segreto, ele fez a primeira filmagem cinematográfica no Brasil no dia 19 de junho. Só que tem um detalhe, não tem nenhum registro que comprove isso, não tem nada que mostre essa filmagem, isso se perdeu na história. E foi gravado lá na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Porém, mesmo assim, o dia 19 de junho acabou sendo considerado até hoje o dia do cinema brasileiro, né? Então, a história, ela realmente registrou, né? Não vai ficar de fora o registro, né, do Dia Nacional do Cinema Brasileiro. Gente, o cinema, por ser novo, né, a tecnologia acabou sendo avançada com o passar do tempo e as grandes implementações tecnológicas foram acontecendo para que cada filmagem, cada processo de montagem fosse criando uma modernidade. Então as redes elétricas, né, a distribuição da rede elétrica, aí acabou tendo o quê? Quase 20 salas de cinemas na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo.
né? E aí começou a deslanchar. Os primeiros filmes brasileiros começaram a ser exibidos também. Na página 109, gente, fala de um filme aqui, o primeiro, deixa eu ver, que foi super importante para a época, O Crime da Mala. Esse foi praticamente o primeiro filme a ser colocado nas telinhas, né? E depois disso, grandes obras literárias acabaram se tornando filmes também. No caso, Inocência e o Guarani, de José de Alencar. Então, gente, uma coisa super legal também de se ter, de curiosidade para vocês, o cinema, ele não tinha som, não tinha a parte do som. Então, o que acontecia? Vamos supor, vamos pensar numa filmagem de alguém cantando. Atrás da tela ficava alguém dublando. Até mostra aqui na apostila a pessoa cantando tal, e atrás da tela a pessoa dublando ou falando o texto necessário para que o público entendesse, né? Se fosse uma música, se fosse algum texto, ou então somente através das mímicas, né? Não, normalmente essas produções brasileiras eram sempre cantadas, né? Era como se fossem óperas, só que por detrás tinha alguém dublando, entendeu? E aí, gente, o que acontece? Depois vem os cinejornais, né? Os cinejornais, a gente vai falar isso na próxima aula, que eram documentários. Era como se fosse um jornal nacional, só que um documentário, entendeu? Ok, pessoal? Um grande beijo. A gente vai falar ainda muito sobre isso, ok? E eu tenho assim certeza que esse mundo do cinema a gente vai poder criar algumas coisas muito legais, muito bacanas, umas ideias que eu tô aqui na cabeça. Assim que as aulas voltarem presencial, eu acho que a gente vai conseguir fazer sim, tá bom? Então, ó, qualquer dúvida, me procurem. Beijão, tchau!